Olá a todos, sou o Danilo Herculano, sou o Head aqui de Relações com Investidores, M&A e Novos Negócios aqui no BMG. Esse é o nosso segundo episódio de uma série de videocasts que estamos fazendo, chamado Papo com RI, e a ideia é sempre trazer um executivo do banco, um profissional, para vir discutir um pouco das alavancas, um pouco dos temas que temos enaltecido. E hoje vamos falar com o Carlos André, mais conhecido como André, ou que prefere ser chamado como André, nosso CFO. Ele tem mais de 25 anos de experiência em finanças e riscos em instituições financeiras, está no banco desde o final de 2021. André, super obrigado por topar estar aqui com a gente hoje, um tema difícil, um tema mais áspero de falar, mas para a gente começar aqui com a leveza que você sempre começa nossas reuniões, que já virou uma marca registrada sua em pouco tempo, seja bem-vindo, André. E bem-vindos ao Papo com RI. É isso aí, Danilo. Obrigado por estar aqui, muito obrigado mesmo. Vai ser um prazer compartilhar. E ó, já vou falar, não, áspero não. Que é isso? Finanças é o coração da organização. É isso. O André, ele tem essa característica, ele sempre começa com muito bom humor nas reuniões, ele tem um timbre de voz de radialista, então vai se sair super bem. E, André, antes da gente entrar aqui nos temas, cara, né, risco, contabilidade, controladoria, planejamento, de onde que sai esse bom humor para começar com temas tão voltados para o coração das finanças, como você comentou, cara? Danilo, ó, tem uma coisa que eu aprendi na vida, que é você tem que amar o que você faz. E é isso que eu faço, é muito amor aqui, dedicação pro dia a dia. Cara, isso é daí que vem a energia, tá? Desse amor pelaquilo que a gente faz e tá numa organização como o BMG também soma bastante aqui para toda essa animação. A gente estava conversando antes, pessoal, e é impressionante, porque quando ele não começa assim, o pessoal, opa, tá acontecendo alguma coisa, teve alguma discussão, e é bem bacana ver, realmente é bem natural do André esse papo, e nós aqui como Relações com Investidores temos uma proximidade muito grande, naturalmente criamos essa proximidade, são duas áreas que caminham juntas, praticamente todas as áreas do André são grandes provedoras de informação aqui para o RI, para que a gente possa comunicar. Então também a ideia aqui, a gente vai falar do segundo T, então parece muito, né, hoje a gente já está, fechamos agosto, discutindo setembro, já pensando muito mais no terceiro tri, mas a ideia aqui é trazer um outro olhar diferente ainda para os resultados, uma visão de futuro. E para começar com isso, André, falar da margem, né, cara, falar do resultado do segundo trimestre, começando falando da margem, o resultado, sem sombra de dúvida, foi marcado muito forte pelo crescimento da carteira, acho que é uma das grandes surpresas positivas para o banco, né, seja pela questão do FGTS, depois o LOAS e agora o cartão benefício, então a carteira crescendo mais de 40% ano contra ano, crescimento bem parrudo, mas tentando vir aqui por partes, tá? Falando um pouco da margem. A gente vê simplesmente carteira forte que aconteceu, mas ainda uma das discussões que a gente vê acontecendo no segundo tri é a compressão da margem. Se você puder discorrer um pouco ainda sobre isso, principalmente ainda tentando pensar aqui na curva de juros, tá? Na geração de receita e ainda no custo de captação, depois a gente entra ali em PDD e custos de comissionamento. Não, claro, Dani, acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer um pouco aqui é o contexto de mundo, né? Então, o mundo saindo da pandemia, né, eu diria que ainda toda a cadeia logística mundial ainda está se reorganizando, né? Quem aqui não está tendo problema para comprar algum item, né? Esses dias fui trocar o pneu do carro da minha esposa, não tinha pneu, não conseguia comprar o pneu. Então, e isso gera uma demanda, não tem a entrega e isso começa a gerar pressões inflacionárias, né? A gente vê na Europa aí inflação de 2 dígitos na Europa, né? Há muitas décadas o europeu não via isso. Muitas gerações de europeus não sabem o que é uma inflação de 2 dígitos, né? Então a Europa passando por um momento muito difícil. A gente também vê a pressão inflacionária dos Estados Unidos e tudo isso, óbvio, que impacta o cenário de juros no país, né? Então, a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros aqui, vem num patamar de 2 dígitos alta, e não tem jeito, né? Para os produtos, principalmente os produtos consignáveis, né? Que tem toda uma... o governo rediz o valor máximo que a gente vai poder cobrar do cliente, né? E aí eu tenho aqui esse valor máximo que eu posso cobrar do cliente, só que o meu custo de captação está aumentando, né? Então a margem que eu consigo produzir, ela fica comprimida. E é o que a gente está vivendo nesse primeiro semestre desse ano, tá? Então o crescimento forte de carteira ajuda bastante a gente em valores nominais, até crescer a margem financeira, mas óbvio que essa margem está trazendo uma contribuição menor porque o custo de captação sendo muito afetado. Impactos de política monetária e em função do cenário econômico mundial, né? E óbvio também a gente sabe que tem as pressões
políticas, estamos num ano aqui difícil, ano de eleição, é sempre um ano mais complexo, né? Então, acho que... mas os grandes crescimentos de negócio, seja o LOAS, cartão benefício, nosso cartão consignado, o FGTS, né? Isso vem ajudando a gente empilhar uma carteira para trazer resultados mais perenes no futuro, tá? Ô, André, bacana, eu achei que gostei da forma como você colocou, você trouxe uma forma realmente muito simples. Só para talvez aqui o nosso ouvinte, né, nosso espectador, deixar um pouco mais claro. Quando a gente fala aqui do aumento da curva de juros, a gente não está falando do aumento do prêmio que o banco paga, certo? A gente está falando do aumento da taxa Selic. É isso mesmo. Então, dado toda essa pressão inflacionária, o governo precisa aumentar essa taxa de juros para tentar conter a inflação no país. O meu custo de captação ele é formado basicamente pela taxa básica de juros, mais um prêmio de risco. Esse prêmio de risco a gente vem conseguindo manter estável, e até acho que já aproveitando aqui, né, a gente vem conseguindo reduzir esse prêmio de risco, né? A gente vem conseguindo fazer estruturas de financiamento com investidores institucionais, ou seja, a marca do banco e o banco vem crescendo, vem aparecendo no mercado e vem conseguindo capturar prêmios de risco. Porém, não tem jeito, a taxa básica ainda afeta bastante o nosso custo de captação. E aí, quando a gente vai olhar para o lado do ativo, para o lado da carteira de empréstimo, grande parte dele é consignado, que a gente não consegue repassar esse preço, o banco já está operando no teto, né? Perfeitamente, é isso mesmo. E aí eu acho que o gancho que vem é justamente de inadimplência. Se temos toda essa dificuldade, e relembrando, o André também ele olha risco, então aqui um pouco do viés dele com risco de crédito. Tudo na vida tem dois lados, né, André? Então, se de um lado o repasse do preço cria essa temporalidade na repactuação de margem, diferente de produtos voltados para o mar aberto, a beleza talvez esteja na inadimplência, né, André? É isso mesmo, acho que aqui é onde a gente traz o equilíbrio, né? Os nossos produtos, apesar de gerarem uma margem ligeiramente inferior, são muito mais seguros. Então, quando a gente olha essa margem, pós todos os impactos de crédito, de risco de crédito, aí essa contribuição ela é positiva. Então, comparativamente, a gente vem com uma carteira de crédito com uma qualidade excelente, dado, né, a característica dela, de produtos consignáveis, antecipação do empréstimo saque aniversário FGTS. Então, isso ajuda muito. Então, ajustado ao risco, a nossa margem, sim, vem crescendo e vem se comportando muito bem. Oh, excelente, excelente. Isso é importante porque dessa margem de contribuição, depois de pagar PDD, o custo do dinheiro e as comissões para os Corbans, é que vem para a gente buscar justamente a eficiência do banco, pagar pessoal, administrativo, operacional. E entrando um pouco até nessa questão, né, esse trimestre foi interessante, né? A gente vem fazendo um programa de redução de custo forte, o André é um dos diretores que lidera essa frente dentro do banco, e conseguimos crescer menos dos nossas despesas, né? Seguramos muitas coisas, ganhamos muita eficiência, mas esse crescimento ainda está forte, né, André? Como que você pode trazer um pouco de luz sobre isso ainda? Aqui o custo, né? A gente também tem que destacar que a gente tem um custo variável, né? Então, se a gente cresceu muito a carteira de empréstimo consignado, cresceu muito nossa carteira de cartão consignado, a própria carteira de FGTS, não tem jeito, tem um custo variável que é a validação de todas essas operações, a certificação desses clientes, isso nos traz um custo. Então, isso subiu bastante. Mas, graças a todas as ações de eficiência nas demais linhas de custo, a gente conseguiu rodar aqui num custo abaixo da inflação, né? Então, eficiência, né? As nossas ações de eficiência, elas são extremamente necessárias e eu diria que daqui por diante, contínuas, são importantes. Por quê? Pressões de custos variáveis pelo crescimento do negócio virão e nós queremos que venham, porque a gente quer continuar crescendo os negócios. Cara, a gente fala muito de eficiência, né? Eu acho que outro dia eu estava tendo uma discussão no banco, a gente está tendo uma fase agora interessante sobre cultura, e a gente falava muito dessa questão que o BMG tem forte, que é a paixão por performance, né? E eu acho interessante a alusão que você faz aqui, que a eficiência deve ser uma busca contínua. Mas talvez agora o momento que você esteja vivendo na organização vai ser o primeiro orçamento, de fato, que você está liderando do início ao fim do processo, né? Você chegou em novembro do ano passado, já fase final de orçamento. Como que você vê esse driver de eficiência, André? Você acha que tem muito mato alto? Você acha que tem gordura? Você acha que tem ineficiências, melhor dizendo, para cortar na parte de custo? Ou você enxerga que, de fato, é uma combinação das duas alavancas aqui, receita e a automação e a eficiência de fato?
Olha, Danilo, acho que o equilíbrio sempre é necessário, né? Então a gente tem que sempre buscar alavancas para poder crescer o nosso resultado, crescer a receita, a originação de negócio, mas custo, eu vou dizer, sempre há oportunidade. Sempre. Aqui eu brinco, a parte de inovação, a gente tem que inovar ao construir os nossos processos. E nessa inovação, com certeza, a gente traz eficiência. E acho que uma coisa que eu posso falar desde que eu cheguei, né, esse espírito existe dentro do BMG, em momento nenhum, pelo contrário, eu fui à recepção de todas as áreas do banco, de todas as diretorias, para buscar esse desafio de inovar, fazer diferente, e nesse fazer diferente conseguir trazer mais eficiência, eu estou encontrando aqui uma resposta extremamente positiva e estou bem otimista até com a realização desse novo orçamento. Boa, pessoal, isso aqui vai ser importante para o nosso Soft Guidance de 23, a gente está fazendo esse trabalho agora, justamente essas revisões completas dentro do banco, validações no conselho. E André, em cima desse tema, cara, não tem como não trazer um dos principais pontos questionados pelo mercado, que é justamente as ações cíveis. Esse foi o tema que machucou muito o banco logo depois do seu IPO. O banco vem evoluindo muitas discussões sobre isso, mas ainda temos visto, né, esse trimestre foi um trimestre que aumentou essa despesa. Tentando trazer aqui uma combinação justamente não é um tema financeiro, né? É um tema que envolve a formalização dos seus contratos, a originação, mas quando você entra aqui um pouco dentro dessas discussões de provisão, que é o que mais afeta a DRE como um todo, qual que é a sua visão atual sobre esse push? Danilo, aqui acho que tem 3 pilares muito fortes, né? Então acho que o pilar número 1, não tenha dúvida, que a formalização das operações, a clareza para o cliente quando está contratando, que produto ele está contratando, quais as condições. Nisso o banco evoluiu muito nos últimos anos. Óbvio que esse pilar, a gente vai conseguir ver os efeitos dele no médio e longo prazo. Porque a gente tem efeitos de entradas de ações cíveis de anos anteriores a toda essa nova metodologia. Então isso vai nos trazer frutos no médio e longo prazo. Acho que um segundo pilar que a gente destaca bastante aqui é a evolução, trazer aqui modelagem, né, para dentro do conceito e a gente conseguir prever mais adequadamente essa entrada de ações, aonde está concentrando, o que está acontecendo ali, e aí remete ao terceiro e último pilar, o que ainda precisamos melhorar e o alinhamento de incentivos com todos os nossos parceiros que nos ajudam na originação, né? Então eu devolver um feedback para esse meu parceiro, olha, nessa região está acontecendo isso, olha, na sua formalização você ainda tem esse pequeno ponto a alimentar. Então o alinhamento de incentivos entre o banco e todos os parceiros que originam as operações, com certeza, quando a gente pega esses 3 pilares, a gente vê um cenário de médio e longo prazo melhor, sim, para as ações cíveis, tá? E com certeza esse foi um tema que você estudou antes de aceitar o convite, né? Está no nosso material de divulgação, e eu fico feliz que eu sei que você leu o material de divulgação quando você estava estudando o case do BMG, e hoje aqui já há quase um ano que você está sentado na cadeira, é um assunto que te deixa mais confortável depois de enxergar essas 3 grandes alavancas, um olhar para o futuro? Com certeza, Danilo, acho que estamos no caminho certo, tá? Certo. Agora, é uma guerra incessável, a gente continua todo dia aprimorando, aprendendo coisas novas, identificando melhorias no nosso processo. A guerra não está ganha, mas eu diria que a gente está muito bem armado e preparado para enfrentá-la. Ô André, obrigado, cara. A gente já está indo para os encerramentos aqui, mas antes, ao longo aqui, eu gosto, o Osmar sabe disso, a turma toda sabe, eu sempre fujo um pouco do script aqui, e vendo nosso papo mesmo aqui, a construção, como que ele foi, claramente, cara, traz um histórico seu, né? Você trabalhou muitos anos em banco grande, você já, como diretor, você já teve em banco digital, inovando pra caramba. Como que você consegue, e aí a gente inventa aqui no BMG, não inventa, né? Mas a gente traz a discussão muito forte pro BMG, que a nossa tese é uma tese de value growth. Então, que é justamente um pouco desses 2 mundos, cara. Pelo seu histórico, pela sua experiência, como que você traz essa percepção sobre esses extremos que você já viveu e vindo para uma casa que está realmente, apesar dos seus 90 anos, ou com os seus 90 anos de vida, né, cara, está se predispondo a inovar, investir, fazendo justamente esse balance de entregar resultado, mas continuar investindo e inovando para crescer forte. Danilo, acho que eu posso falar aqui, eu tenho uma forma resumida que eu vou falar de inovação, né? Inovação para mim tão simples, como eu faço melhor. Algo que já é feito hoje.
Então, eu acho que esse é o alicerce da inovação, né? E o que o BMG está fazendo é isso, né? Então, ele está se reinventando, né? 92 anos de história não é pouco. O banco não chegou até aqui sem não estar fazendo a coisa certa. Sim, ele estava fazendo a coisa certa. Mas com esse mindset, como eu continuo fazendo a coisa certa de forma melhor. E acho que hoje, quando a gente pensa em todo esse desafio do digital, né, tem um olhar do cliente, né? Então como eu faço melhor para o meu cliente. Eu fazendo melhor para o meu cliente, com certeza, cada vez mais, ele vai estar escolhendo a nossa organização para fazer as suas atividades, seus negócios, as suas transações, né? E acho que, por último, você estar aonde o cliente estiver. E aí, todo o nosso desenho digital tem muito a ver com isso. Eu vou atender o cliente no canal, no momento, onde é mais adequado para esse cliente e com a característica do cliente, né? Tem aquele cliente que é mais digital, que vai pegar o celular, tem aquele cliente que quer sentar na mesa, tomar aquele cafezinho, e a gente vai ter aqui com o Phygital a poder atender os diversos tipos de cliente. Esses bancos, essas instituições que você passou, então a sua feedback é que não deixamos nada a desejar, pelo contrário, né, cara? Conseguimos realmente unir o melhor dos dois mundos aqui. Eu diria que isso, hein? Unimos o melhor dos dois mundos. Porque também excelente. A gente vê muitas iniciativas digitais, tudo, que tá só nessa inovação, mas faltou aquele alicerce, né? Mas o produto é rentável, mas o produto vai trazer... Eu vou realmente conseguir agregar valor para o meu acionista? Então, acho que quando eu olho aqui e fico muito feliz de estar aqui participando da construção desse banco completo, é porque a nossa visão sim, queremos trazer inovação, queremos atender o nosso cliente, mas mais importante é os nossos investidores também terem um retorno adequado. Cara, eu gostei. A gente às vezes quer complexar, né? E não falar de inovação, parece que se você não trouxer um hype de tecnologia, as 300 palavras da moda, você não está sendo inovador o suficiente. Eu gostei muito da forma, que é uma forma simples e pragmática, né? Como deve ser. E, cara, e pra gente vir aqui pras perspectivas, né? E aí, super chato eu, como RI, perguntar de perspectiva, porque ao mesmo tempo, 30 minutos antes aqui, tava te brifando justamente cuidado com o que a gente pode falar, não pode falar. Mas eu queria trazer dois grandes elementos, que eu acho que é um pouco do que a gente falou. Assim, um grande destaque, carteira mais parruda, uma carteira com inadimplência estável, previsível, uma compressão de margem com as alavancas não 100% na nossa mão, dado que tem o maior componente aqui é Selic, e do lado do ativo ainda as carteiras de consignado que tem teto regulatório. Mas assim, com essa visão que a gente está agora, com o que você já está trabalhando, com o soft guidance que a companhia já apresentou para o mercado, qual que é um pouco das suas perspectivas, ou em cima do que né, podemos falar aqui, super pouco, mas como que a gente pode fazer essa visão? Danilo, estamos no trabalho de fazer o orçamento para 2023, e a única certeza que a gente já tem, discute em diretoria sempre, é que 23 também vai ser um ano desafiador. A gente, por mais que quiséssemos, a gente não está esperando uma Selic abaixo de 2 dígitos. Selic acima de 2 dígitos, sabemos, vamos ter esse mesmo impacto de compressão de margem. Porém, estamos entrando num ano com uma carteira muito mais parruda, de um crescimento acelerado pelo desenvolvimento de novos produtos. Então, isso vai ajudar bastante. E sempre buscando a eficiência dos processos, né? Então, é isso que a gente está mergulhando muito a cada dia aqui no BMG e não podemos deixar de fazer. Buscar as eficiências, que aí a gente equilibra os dois lados. Pô, André, muito obrigado pela sua participação, realmente superou minhas expectativas, foi zero áspero, a gente veio aqui num bate-papo, e a forma como você colocou numa questão muito didática, simples. Grande parte da base de investidores do BMG hoje são pessoas físicas. Eu acho que é essa forma de comunicação simples, direta, mas mantendo todo o arcabouço técnico, né, que o tema precisa. Pô, eu saio daqui muito feliz com o seu tempo. Mais uma vez, obrigado aqui por ter aceitado esse convite. Danilo, eu que agradeço, muito obrigado. E a todos vocês, valeu aqui a presença e continuem aqui. O Papo com o RI, não percam os próximos capítulos aí. É isso, pegando o gancho do André, pessoal, se tiver sugestões de tema que gostariam de ver aqui, o convite do André, a gente tinha um outro que era para o segundo episódio, a gente mudou o convite dele, então de novo aceitou aqui uma alteração nos calendários, porque vocês pediram. Então não deixe de comentar aqui no vídeo, ou mandar um e-mail para ri@bancobmg.com.br. A ideia aqui é levar temas que sejam coerentes e importantes para a construção dessa tese junto com vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Nos vemos no próximo episódio.